Fala, empreendedor! Seja muito bem-vindo ao podcast Restaurante Lucrativo. Você que é dono de bar, restaurante ou qualquer outro negócio na área de alimentos, você está no lugar certo. Eu me chamo Cássio Sacerdote, fundador e CEO do Grupo Food Quali, e hoje estamos aqui gravando mais um episódio, e hoje vamos contar com a presença ilustre aqui do meu amigo Luiz Henrique. Maravilha. Seja muito bem-vindo, Luiz. Muito obrigado. O currículo de Luiz é muito grande, não dá, obviamente, para a gente traçar aqui, mas em linhas gerais, o Luiz é empresário também, né? Do segmento de bares e restaurantes, assim como você que está assistindo aqui o nosso podcast. Luiz também é presidente, né? Executivo da Abrazel já há muitos anos, são muitos anos aí de conquistas, de lutas, né, Luiz? Verdade. E o Luiz também é advogado, né? Então, trabalha aí com toda essa parte de compliance, né, para as empresas, trazendo aí um ganho positivo, né? Pensando a nível de negócios. Então, sem muitas delongas, meu amigo, vamos lá. Vamos direto ao ponto. Bora. Já que a gente vai estar falando aqui sobre muitos temas, né, relativos à área de compliance como um todo, mas principalmente bares e restaurantes. A gente vai falar aqui trazendo esse tema que é a fórmula, né? Se é que existe uma fórmula específica, mas o que é que a gente pode trazer aqui hoje do ponto de vista de segurança, né, jurídica, e ao mesmo tempo a gente tentando aliar isso com a questão da lucratividade. Né? Então, assim, Luiz, o que é que seria hoje, o que é que você imagina uma empresa legal, ou seja, uma empresa que esteja dentro das conformidades de que todas as legislações e o mercado, enfim, tudo pede para que essa empresa esteja em compliance? Olha, Cássio, assim, acho que a maior experiência que a gente pode trazer como referência. Você sabe que eu gosto muito de sempre ter um olhar um pouco mais aprofundado do que a superficialidade das coisas, né? Porque eu acredito muito na essência que elas nos move e acaba transparecendo nas nossas atitudes superficiais, do nosso dia a dia, dos nossos hábitos. Então, o maior exemplo que eu posso trazer para você é a experiência que nós tivemos durante a pandemia, né? Porque a pandemia é um momento ímpar, né, diante da sua magnitude de impactos e de transformações e principalmente mesmo do impacto que trouxe, não só sobre as pessoas, as famílias, mas também a toda a nossa sociedade, as estruturas de comércio. Verdade. Então, ela é muito impactante, né? E se fala muito pouco, por mais engraçado que eu seja, né, passado tudo isso. Mas, e eu vivi com uma amnésia seletiva, né, Luiz? Pois quer esquecer. Exatamente. A gente, né, tem a medida certa dessa pauta. Então, o que é que acontece? Eu vivi muito intensamente esse momento, né? Porque a gente estava gerenciando comitês de crise, de gestão de crise, não só em Salvador, mas no estado e nacionalmente. Sim. Então isso deu uma amplitude de relação. Eu me lembro que em determinado momento eu estava em contato direto com quase mais de 1.000 empresários através dos grupos de WhatsApp, por aí vai. Fora as lives diárias que a gente promovia pela Abrazel todo santo dia. Participei falando sobre, né? Você teve conosco bastante nesse processo. Então, você veja, nós naquele momento, se você puder recordar, e com certeza aquele que está compartilhando com a gente desse momento agora vai se lembrar, toda a preocupação que se existia, ela tinha um referencial de segurança jurídica colocada. Sim. Ela tinha uma busca de um horizonte do que é que eu posso e o que é que eu devo fazer e como fazer. Né? Isso mostrou a magnitude do respeito e do que a gente já tem uma palavra batida, mas que é verdadeira, que é o pacto social. Né? O respeito a tudo isso. Você veja, porque a pandemia nos levou a raciocinar naquilo que é mais profundo da gente. Colocou todo mundo, né, em mergulhos muito profundos, né? Porque os desafios foram gigantescos. Então eu me lembro que a gente tinha uma participação diária e a discussão era o que é que existe de legislação atual, o que é que existe de legislação nascendo, porque era aquela coisa que automaticamente estavam entrando a todo instante, né? O que a gente chamava de legislação que é latente, e o que é que tinha da boa-fé, que é o princípio do direito. Sim. Né? Então todo mundo nas suas escalas procuravam essa caminho. Então na hora que a coisa apertava e apertou para valer, Sim. as pessoas procuravam, poxa,
Mas isso eu posso fazer? Isso está dentro de um aspecto de segurança jurídica? Isso está dentro daquilo que está dentro dos meus limites? Sim ou não? Né? Eu vou precisar romper com isso? Né? Que aí precisa ir para a boa-fé. Eu me lembro muito bem um mau exemplo disso, que foi aprovada aquela questão dos salários, da possibilidade Sim. de suspensão e diminuição da carga. Período, foram verdade. 48 Sim. do segundo tempo, Sim. naquela época que a gente já estava na iminência de vários, inclusive negociando cesta básica para poder pagar e cumprir os seus salários, porque já não tinha mais caixa, Sim. então Não tinha nada ajuste tirar, daquilo, né? Então, veja o quanto isso trouxe. Então, ao mesmo tempo que você perceba as grandes oportunidades de receber ajuda e de conseguir ter mecanismos de defesa para superar aquela crise, passavam por uma conformidade jurídica. Né? O maior exemplo está aí hoje. Quantas vezes a gente falou isso, eu me lembro muito bem, eu estou até procurando isso dentro das lives para ver se eu consigo encontrar. Quando nós falamos naquele instante, lá atrás, 2021, se não me falha a memória, para falar assim, cadastre o seu restaurante no Cadastur. Sim. Porque verdade. ali vão ter elementos Sim. importantes, né, não só de crédito e por aí vai, resultado. Aqueles que fizeram naquele momento, ou seja, entraram em conformidade com um mero cadastro que não tem implicação fiscal Sim. nenhuma, que não custava nada, que não custa nada, Sim. habilitaram as empresas a estarem aptas a receberem o PERSE, Sim. que é, quando surgiu, uma possibilidade de 5 anos de isenção, que na verdade não é, tecnicamente não se chama isenção, mas de redução a zero dos tributos federais. Foi o que salvou, né? Foi o que salvou, tem salvado, e veja a quantidade de discussões jurídicas que existem hoje através desse mecanismo que foi essa colocação disso assim. Verdade. Né? Ao mesmo tempo de você ter crédito no banco, você precisa ter essa estabilidade. Para você ter uma ação, você bem conhece isso pela Foodquali, estar adequado às normas de vigilância sanitária é pressuposto básico de funcionamento. Então, são alguns elementos que vão compondo esse processo. Então, ou seja, ter uma empresa legal, ter um restaurante legal, né, como o próprio nome já traz, tanto é legal do ponto de vista de ser prazeroso, quanto ao mesmo tempo da legalidade jurídica. Então, aquilo tem. Infelizmente, eu não lembro a pessoa que eu escutei para dar o devido crédito, mas eu escutei uma frase que me chamou muita atenção, que eu achei muito interessante e puxei para mim: que não existe maneira certa de fazer o errado. Né? Profundo. Muito interessante, né? Sim, verdade. Então, porque a gente acaba, né, em alguns mecanismos, a gente senta, né, principalmente nas consultas jurídicas, né, se vem muito nessa preocupação de achar caminhos de adaptação de um processo, quando na verdade o grande desafio está aí. Sim. Né? É claro que existem absurdos, é claro que existem situações, mas aí entra o lado associativista, né? E ao lado da crença. Porque o que é que acontece? Vamos legalizar e vamos ser éticos. Ótimo. Para isso tem um custo que precisa ser repassado, recalculado, incorporado na minha estrutura de custos. Ok. Quando isso sobrecarrega demais, eu preciso fazer ajustes. E para fazer ajustes, eu preciso entrar também na legalidade, preciso buscar a minha representatividade, preciso alterar as leis, preciso fazer novas leis, preciso ser representado. E é isso que a gente busca pela legitimidade do associativismo e por aí vai. Então, restaurante legal, empresa legal, é muito bom porque ela nos coloca naquilo que é o mais sagrado, dormir em paz. É algo que não tem preço, né, meu amigo? Que não tem preço. A paz não tem preço. E leia-se dormir em paz não apenas por estar cumprindo com o seu papel social, cidadão, mas também por ter uma coisa de sucesso, porque todas as estruturas de sucesso estão e passam por uma legalidade. Passam por estar dentro dessa chamada conformidade. A gente estava dentro desse desafio conjunto, inclusive, de achar uma nova palavra, por causa do compliance parecer um termo de complexo, fora. Complexo. A conformidade também é um termo esquisito, não da nossa natureza. Quando, na verdade, basta ser... É tudo certo. Pegando até um jargão da Bahia, tá tudo certo na Bahia. Perfeito, meu amigo. E trazendo uma reflexão também, já que você falou
dessa questão da pandemia, né? A gente sabe que isso trouxe um reflexo muito grande, né, na vida financeira e no fluxo de caixa das empresas, né? Sim. O que é que você traz, Luiz, como reflexão? O que é que pode ser feito a nível de renegociação dessas dívidas para que o empresário tenha um pouco mais de paz, né? E Sim. coloque a cabeça no travesseiro e consiga descansar e planejar o negócio dele a 3 estratégias, né? Que ele não fique tão preso nessa questão das dívidas, né? O que é que você traz como reflexão para a gente disso? A gente tem um mapeamento que a Brasel faz todo mês, que é uma pesquisa mensal para apurar exatamente quais são as principais Sim. dores, né, E sempre compartilhamos. sempre compartilhando, exatamente trazendo esse processo e aí já pedindo, respondam a Sim, pesquisa. sim, É sim. importante, eu Ajude, sei, né? né, 5 minutinhos e isso gera pauta, isso gera legitimidade de pedir. Sim, Isso gera uma coisa que a gente, né, sim. tão simples de cada um e a gente ainda tem, infelizmente, muita resistência a isso. Espero que a gente consiga. Eu sou um eterno entusiasta disso, não é à toa que carrego no meu, na minha tatuagem meu Don Quixote. Verdade. Então, o que é que tem? De um desses elementos, a gente tem hoje um mapeamento que indica que cerca de 43% das empresas estão devedoras. Sim. Que é um número absurdo. Essa é a realidade. Né? E aí trazendo o efeito da pandemia, porque a gente viveu um processo muito intenso e agora a gente, como nós estimávamos, devem ter de 3 a 5 anos para que esse equilíbrio retorne, porque é um tempo longo, muito grande. Né? Não é algo tão rápido. Né? Então aí nós temos uma oferta de um serviço que é exatamente trabalhar gestão de passivo. Sim. Porque essa gestão de passivo envolve uma série de técnicas e de oportunidades que a gente vai trazendo. Primeiro, de mapear os problemas e depois encontrar as soluções e planejar estrategicamente isso. Perfeito. Quanto mais cedo isso acontece, mais, que é outra coisa que eu brinco sempre, quanto mais cedo se vê o problema, mais rápido se resolve o problema. Né? Porque ele está ali presente e não adianta querer fingir que ele não existe. Sim. Infelizmente, boa parte tem essa postura de deixa para lá, que vai resolver e acaba, na verdade, a ausência dessa gestão gera muitas dificuldades. Sim, imagino. E a gente está chegando agora no momento de dificuldades, que é a chegada do final do ano. Já tem um volume gigantesco de notificações da Receita Federal para a exclusão do Simples Nacional, que nós temos um universo Sim. de bares e restaurantes, Sim. 90% está enquadrado nesse regime tributário. E a ausência disso pode desenquadrá-lo já no próximo exercício, e aí ele passa o ano inteiro sem poder fazer essa retomada e sem poder adotar esse regime tributário, que é um impacto gigantesco dentro das coisas. Então, é preciso gerenciar isso. Tem instrumentos importantes, a chamada transação tributária está aí. Tem umas que vão agora até 31 de outubro, são prazos pequenos. Tem umas prorrogadas até o final de ano, daqui a pouco. Verdade. Né? Então é importante que isso seja imaginado, avaliado. Então a gente tem a capacidade de fazer essa gestão tributária das dívidas tributárias, que isso é importante. Ao mesmo tempo que você tem a questão das bancárias, que é um outro problema sério. E aí você tem possibilidade de revisões bancárias muito expressivas, porque essa relação é, por natureza, uma relação desigual. Então ela tem muitos vícios e você tem possibilidades de recuperação de valores expressivos. Né? E aí nós não estamos falando de disputas judiciais, nós estamos falando de busca do direito. Sim, perfeito. Né? Porque é importante isso, porque as pessoas às vezes se sentem um pouco amedrontadas de exercer o seu direito, imaginando que isso pode avançar nas relações pessoais, ou na relação com o seu gerente de banco, ou coisa parecida. E na verdade, o exercício do seu direito. Né? Então você não está fazendo nada mais ali do que fazendo o exercício e pleiteando aquilo que é de direito. Perfeito. É até uma dúvida, viu, Luiz? Minha mesmo, tá? Sim. Eu escuto também muitos empresários, né? A gente está nesse segmento, né, já há alguns anos, e uma das coisas que eu mais escuto é: eu não consigo negociar com o banco. Sim. Né? Existe, parece que, meio que um contrato ali engessado, né? Algo que normalmente os bancos impõem isso para os seus clientes, muitas vezes com taxas abusivas, né? Com valores astronômicos, né? Sim. O cara pega 500 mil reais e vai pagar 2 milhões, enfim. Sim. Se ele atrasar, então, nem se fala, né? Sim. Então, isso pode ser revisado, Luiz, através de uma negociação?
Ou tem que haver uma ação jurídica? Como é que funciona Isso normalmente? pode e deve ser negociado. Tá. O que a gente precisa entender nessas negociações, e aí não é a tua barba branca, aí como você colocou, eu estou no mercado desde 1993. Verdade, muito tempo. Então é como eu te falei, ela primeiro, porque a relação com o gerente de banco e com essa coisa, ela sempre passa pelo pessoal, Verdade. sempre aquela relação que vai se construindo. PJ e PF. Sempre né? acaba. Sempre se mistura. Verdade. E na verdade acaba se imaginando, porque. E aí também tem uma outra experiência que a pandemia nos trouxe muito claramente. Né? Banco é banco. Sim. Né? E o negócio dele é vender dinheiro. Sim. Né? Então a gente não. Como o nosso é de vender alimentação, Sim. Né? O entretenimento e Sim. por aí vai. Então, são mecanismos que você não adianta você negar o DNA. Verdade. Né? Então, para isso existem muitas técnicas, existem muitas fórmulas de você chegar nessa negociação, porque o que é que acontece? O banco procura ao máximo maximizar o resultado dele. Então, enquanto você tem sobrevida, enquanto você tem algum gás, ele vai tentar renegociar dentro dos elementos dele, em muitos casos postergando as dívidas, mas efetivamente aumentando a sua dívida. Sim. Né? Sim. E você, naquele raciocínio de parcela e do desespero de se estar em conformidade, ou seja, não estar negativado, Sim. você acaba aceitando esse processo, renegociando, e muitos deles são contratos de adesão, que você vê que já vem as cláusulas prontas lá e você acaba. Então, as revisões... Tem nem a possibilidade, né, de dizer não, tira não. isso, coloca aquilo, isso. Não dá, né? Então a revisão bancária, ela é comum, ela é um exercício do direito e ela é muito necessária porque existem realmente distorções muito grandes envolvidas em operações que estão colocadas ali no dia a dia. Então, é aquilo, não é um rompimento de relação. Na verdade, um estabelecimento de uma relação como toda tem que ser equilibrada, porque negócio só presta quando é bom para os dois lados. Com certeza. Né? Quando ela desequilibra, isso não vale a pena e você precisa exercer o seu direito. Então existem muitas técnicas, existem muitas questões da revisão bancária e recuperação de créditos. Para você ter uma ideia, existe um dado histórico simples, né? Você bem conhece isso lá exatamente nos serviços da Fudiqual, que é você conciliar cartão de crédito. Sim. Né? Que é aparente conciliação bancária, que Sim. é a coisa mais elementar do mundo. Sim. O que eu fiz básico. é o que aconteceu de verdade, é o que está registrado, é o que é isso, aquilo. E você bem sabe que no afã do dia a dia isso não vai. Graças a Deus hoje a tecnologia veio e possibilita isso hoje muito grande e de forma barata. Sim. Só que por não haver essa cultura, você percebe que há um dado histórico de que cerca de até 5% de faturamento no cartão de crédito e vouchers de processos de meios eletrônicos de pagamento são equivocados, são errados. Sim. E sempre pro lado de lá. Claro, né? jamais o contrário. Exato, sempre o contrário. Então, imagine o que é você perder 5% da receita pelo simples fato de você não conciliar. E dentro de uma margem de restaurante, que a gente sabe que é cada vez mais apertada. Nossa, queria eu mais 5% no resultado. É muita coisa. Não é muita coisa. Verdade. Né? E isso então. Aí você vai falar, poxa, não vou recuperar meu crédito porque uma administradora de cartão de crédito ela me presta serviço? Não. Ela está fazendo uma coisa errada. Está se apropriando de algo que não é devido. Sim. Então é um exercício do direito nisso. Então é isso. A mesma coisa enquadramentos tributários que fazem com que você faça uma bitributação ou que você pague imposto maior do que você precisaria. São diversos ajustes na gestão do passivo que não são só apenas gerenciar problema, mas também encontrar as oportunidades de solução e trazê-las para dentro. Perfeito. Eu acho que puxando aí o gancho que você falou, né, Luiz, da questão tributária, eu acho que é outro ponto de dúvida, né, do empresário. Sempre eu já ouvi alguns inclusive falar, não vou mexer nesse vespeiro não. Sim. Porque se eu mexer nesse vespeiro pode ser que venha muito mais coisa, né? Sim. Então muitas vezes existe uma dívida, né, tributária que o empresário ele vai acumulando ali, né, ao longo de anos e entra juros, multa, enfim. Isso também pode ser renegociado, né, Luiz? Pode com também. o governo, enfim, com todos os órgãos fiscalizatórios. Não só pode, como deve. Deve, né? Tá. Por isso que a gestão é exatamente isso, é você conseguir fazer com que isso não vire uma bola de neve incontrolável. Sem fim, né, cara? Incontrolável. Verdade, concordo. Porque como eu te falou, ela inviabiliza seu negócio. Sim. Né? E aí, o que você faz com tudo isso? Né? Então é possível e foi criado há alguns anos atrás e agora tem se desenvolvido cada vez mais,
principalmente a nível federal, Sim. a transação tributária. Né? Transação tributária. Que é, perfeito. Como a gente está falando em termos leigos, mas que me perdoem os juristas e os técnicos, que é, né, o que a gente chamava muito de refis. Sim, refis. Né, que era renegociações. Hoje você tem, que acontecia esporadicamente, no momento, aliás, para quem está nos vendo também, compartilhando com a gente agora, existe um refis estadual no estado da Bahia que vai até novembro. É importante também rever para quem tem dívidas estaduais aí pendentes. É uma ótima oportunidade. Então você veja que esses mecanismos hoje, que o refis acontece esporadicamente, de uma maneira, provavelmente, como o próprio secretário aqui afirmou, deve ser o último refis do estado da Bahia, por causa da mudança da reforma tributária, vai abolir esse mecanismo. Então a transação tributária é uma coisa permanente que propõe a negociação de acordo com as suas capacidades de pagamento, que é uma coisa muito interessante. Então, em todas as esferas, né, Luiz? Municipal, estadual e federal. É possível renegociar. É possível. É possível e é necessário. E o mais importante é que as pessoas tenham consciência de que existem mecanismos para não imaginar que é simples cobrança chegando lá, é o fim do mundo, tem que pagar aquele negócio em 3 dias úteis, senão o mundo se acaba. Não é por aí. Né? É, mais uma vez, exercício do direito, fazendo com que isso aconteça. E aí você veja, e mais um terceiro elemento da gestão de passivo, que é a relação com os fornecedores. Perfeito. Que é uma outra questão também de dúvidas, de renegociação, de fórmulas de contrato, que podem ser e devem ser ajustadas. Ou seja, é um movimento de você trazer uma gestão de todas as suas dívidas, de todos os seus passivos, de uma maneira que você tenha capacidade de pagamento e capacidade de sobreviver. Isso a gente aprendeu muito na pandemia. Sim, verdade. Né? Porque a primeira conta que a gente fazia é o seguinte, olha, primeiro, procura se a sua operação ela está dando resultado ou está dando prejuízo. Sim. Operacionalmente falando. Enxerga os números, né? Enxerga o número. Né? Enxerga a tua verdade. Isso. Né? Olha, minha operação tira todos os elementos que vêm depois, mas se olhar a minha operação, ela está tirando dinheiro ou está me dando dinheiro? Verdade. Se está me dando, quanto? Se está tirando, imediatamente procura pelo menos equilibrar. Sim. Ou para o negócio. Senão você vai para a insolvência. Claro. Então, e se tiver com algum resultado, qual é esse resultado? E qual é a minha capacidade de pagamento do meu passivo? Sim. Pronto. A partir dessa... Aí você se encara com a verdade. Verdade, meu amigo. E toda a questão dos credores tem essa capacidade de olhar isso, porque é muito melhor um credor consciente, né, um devedor consciente da sua posição, para que ele vá, porque a falência é ruim para todo mundo. Verdade. Ninguém ganha com isso, é uma relação perde-perde. Verdade, meu amigo. E esse lance de a gente enxergar os números, né? Isso eu acho que foi muito característico, né? No fechamento do DRE mensal, né, digamos assim, das empresas, se percebia muito isso, né? Você conversava com o proprietário, ele falava, olha, meu negócio está dando prejuízo. Meu negócio está dando prejuízo. E quando você ia para a ponta do lápis, no número, não estava dando prejuízo. Sim. Porque aquele mês a mês, né, o demonstrativo resultado do exercício, ou seja, o exercício daquele mês, estava com 5, 10, 15% de resultado de lucratividade. Mas o problema, Luiz, era o que você falou, são os passivos. Que na pandemia, infelizmente, foram muitos passivos de todas as, digamos, vertentes, né? Isso. Então a gente falou aqui de passivos por conta de juros bancários, passivos por conta de débitos fiscais, e eu acho que um outro passivo também que ficou aí muito latente foi a questão trabalhista, né? Sim. Então, essas questões todas de cadastro, empécie ou não, foi uma insegurança que as pessoas sentiram. Sim. E muitas vezes acabaram mandando o funcionário embora de qualquer forma, sim, ou os que ficaram não foram pagos todos os direitos. Sim. E aí entra na questão trabalhista, né? Que é um ponto que eu acho que vale a pena a gente tocar aqui também. Sem né? dúvida. A gente tem, nesse mapeamento que a gente faz mensalmente, você aponta 3 grandes problemas que a gente chama, né, agora no mundo digital, as 3 dores. 3 dores, verdade. Né? Verdade. Então você tem essa primeira, que é o grau de endividamento, sim, a questão da mão de obra, que é uma gestão, sim, trabalhista, e a terceira, que é a presença digital, que é um outro elemento que a gente sempre está trazendo. Então, na questão trabalhista, e aí ressalve-se uma coisa importantíssima, já que a gente tocou na pandemia, Cássio. Você também viveu isso, sim, intensamente. Não se pode negar
o mérito que nosso segmento de bares e restaurantes tem no enfrentamento dessa questão da pandemia e dos empregos. Sim. Todos esses processos que nós falamos aqui de benefícios, ou que é outro termo do direito que adora-se muito, que é até um palavrão, mas é a mitigação, Sim. né, de problemas, Sim. vieram condicionadas à manutenção do seu quadro de emprego, de trabalho. E não tudo demitido. isso foi mantido. Tá. Né, Perfeito. a um custo altíssimo. Fenomenal. Sim. Tanto é que, como instituição, a Brasel tem, né, uma ação judicial de busca de recuperação desse processo. Certo. E para quem possa se lembrar, quando surgiu a lei do PERSE lá atrás, existia uma previsão que no apagar das luzes o Congresso e o governo conseguiu tirar sem muita discussão, porque Sim. acabou saindo no bolo aquela questão do Sim. jabuti em cima da árvore. Sim. Existia uma previsão de pagamento, de retorno ao que esse segmento de eventos, e nós Sim. estamos dentro dele, tinham de folha de pagamento. Sim. Né? Mas isso, Tributos infelizmente, ali, já tal. foi, já subiu. Sim. E já foi para lá. Então, na gestão trabalhista, esse grau de complexidade aumenta um pouco mais. Por quê? Primeiro porque as regras das leis trabalhistas são mais complexas pela sua própria essência, né? Nesse regramento do chamado hipossuficiente, né? Daquele que é o menor quanto o maior. Sim, verdade. Que precisa ser muito revisto, porque a gente, né, esse quadro mudou muito desde que a gente já como sociedade, mudou Sim, muito esses equilíbrios e tem muita discussão a ser feita nessa área. Então esse grau de complexidade gera uma dificuldade de gestão também muito grande. Então você acaba gerando às vezes, muito passivo trabalhista sem nem estar sabendo. Sim. Mas por uma falta de gestão, por uma falta de mapeamento correto disso, e essa é a nossa grande proposta, né, de ter esse olhar aprofundado para, na verdade, evitar a grande valia da gestão trabalhista não é a sua defesa em si quando o ato quando a confusão já está feita, mas é evitar que ela venha a acontecer. Preventivo, né, Luiz? Preventivo. Seria revisão de contrato de trabalho, exatamente, algo nesse sentido? Exatamente. Para não esperar acontecer. Para não esperar acontecer, porque às vezes são atitudes que são pequenas do ponto de vista de intervenção ou de alteração, sim, mas que têm um significado muito grande porque são ajustes. Né? E aí a gente tem, porque nós somos um dos maiores empregadores. Né? Então a gente tem, por natureza, um volume muito grande de pessoas trabalhando com a gente, né? Pela natureza do próprio negócio. Um dado anterior lá, que se mantém um pouco até hoje, a cada R$5.000 de faturamento a gente gera um emprego. Isso é um número gigantesco. Sim, verdade, não conheço nenhuma outra atividade que tenha esse grau de conversão. A gente precisa muito de pessoas, né? Exatamente. E nós estamos no grande desafio da produtividade. Sim, né, de fazer com que tudo isso tenha um mecanismo mais efetivo. Mas então a gente precisa gerenciar a hora extra, o grande tema polêmico de sempre das gorjetas, sim, né, o banco de horas, esse mecanismo que a gente tem, uma coisa que eu sempre falei no nosso segmento, em função do engessamento das leis trabalhistas, sim, que a gente tem pouca gente quando a gente precisa e tem muita gente quando a gente não precisa. Verdade. Né? É preciso manter isso, né, muitas vezes, né? Porque acha-se que precisa. Pois é, a gente tem picos. Sim. Né? E são picos que têm uma distância de horário muito grande, verdade, que a intrajornada não nos beneficia, não traz isso. Nós temos a grande figura do trabalho, do contrato do trabalho intermitente, sim, né, que ainda está... Tem muita dúvida, né, Luiz, sobre exatamente. Esse infelizmente tema. Ainda é uma zona cinzenta. Sim. Né, o julgamento ainda no Supremo ainda não finalizou, né, em relação a essa questão, então ainda é uma zona cinzenta, mas ao mesmo tempo ela se encaixa muito bem naquilo que a gente tem como rotina, porque em tese nós teríamos essa capacidade de ter gente quando precisa e esvaziar quando não precisa, né? Mas então a gestão disso são mecanismos que a gente vai trazendo elementos, principalmente a questão de premiação,
bonificação, gorjeta, Sim. banco de horas Sim. e exatamente essa questão do que a gente tem trabalhado pouco, e aí a gente já entra no terceiro elemento principal, que é a chamada presença digital, Sim. que é muito mais ampla do que isso, que é, às vezes, o uso de imagens dos Sim. nossos colaboradores. Sim, tem muito isso hoje. Né? Verdade. Então, são mecanismos que a gente precisa estar Sim. atento, incorporando a isso. Então, é um senhor desafio. Imagino. Você bem sabe disso. Talvez um dos maiores desafios de qualquer gestor de bar e restaurante é montar a sua escala de trabalho. Verdade, meu amigo. Primeiro, montar o time, que não é fácil montar o time. Que não é fácil. E segundo, fazer com que aquele time trabalhe nos momentos certos, as pessoas certas, e ainda que isso não gere nenhum tipo de processo trabalhista no futuro. Ou seja, eu imagino, Luiz, eu quero ouvir tua opinião, mas eu acredito que a prevenção, né? Ou seja, você fazer essas revisões, estabelecer uma linguagem clara, direta e objetiva com o seu colaborador, né? Não que deixe isso de forma nebulosa, assim, isso não é claro, não é transparente. Eu acho que normalmente as pessoas acabam processando, né, as empresas ao sair, quando elas não conseguem as respostas ao buscar um empresário. Sim. Então, onde é que a tua empresa, né, o escritório de advocacia, ele consegue atuar, né, dentro desses bares e restaurantes de forma assim, um pouco mais preventiva mesmo, Luiz? Exatamente nesses dois modelos básicos que existem, que é o chamado consultivo. Consultivo, tá. Né, e o litigioso, que é quando já está em ação aquele processo. Então, todo o investimento em consultivo previne o litigioso, que é uma coisa incontrolável e sem nenhum tipo de previsibilidade. Verdade. E muitas vezes em conjunto, né? Acontece muito isso, né? Era comum, um problema, é comum vem 5, 6 que juntos. o primeiro problema carregue todos os outros. A gente vê muito então isso. Você precisa muito. E aí o que é que acontece, Acácio? E aí é muito bom essa parceria que a gente tem, é muito bom os elementos que você, como Food Quali e o grupo trazem, porque qualquer um que simplesmente se coloque como cliente de uma oferta de serviços que o Grupo Food Quali apresenta, já mostra um diferencial de atitude empresarial diferente. Perfeito. Preocupada em fazer alguma coisa em comum. Porque ninguém toma essa atitude se não tiver a sua essência de falar, poxa, aquilo tem valor. Sim. Né? Perfeito. E isso, o primeiro passo, né? Só que veja que esse primeiro passo tem um significado de atitude muito grande. Né? Por isso que você percebe, é que nem jogador de futebol, como fala, né? No arrear das malas você sabe se o cara joga bola ou se o cara não joga. É a mesma coisa com o empresário. Sim, uma empresa que tem esse mecanismo e essa preocupação e tem esses elementos de contratação, poxa, aquele cara é um empresário diferente. Perfeito, ele está buscando conformidade. Sim, ele está buscando ser legal. Sim. Ele está buscando fazer um mecanismo de sustentação do seu negócio, do seu sonho de uma forma equilibrada. Né? Então é a mesma coisa quando a gente fala assim. Então o colaborador, ao ser recepcionado na nossa empresa, que tenha esses mecanismos de clareza, de sentar, poxa, olha aqui, seu contrato de trabalho é esse, seus processos são esses, os limites estão aqui, a clareza está aqui. Ou seja, quando ele percebe que você está numa estrutura organizada, aquilo funciona melhor. Transparência, né, Luiz? Transparência, que na verdade é fruto de atitude. Sim. Que essa atitude é uma demonstração clara de sinceridade de relação. Então você veja que são elementos que quando a gente vai aprofundando um pouquinho, a gente vai buscando. E o que é isso? No final das contas, respeito ao outro. Para onde que eu quero chegar para você nisso? Então veja que o respeito me traz uma atitude diferente de gestão, me traz a busca de parcerias com empresas do grupo Food Quali que vão me dar suporte para consultivo, ou seja, para que eu me previna de movimentos e tenha uma aparência e tenha um movimento e tenha uma atitude mais coerente com tudo e com o meu funcionário, que traduz em respeito, porque eu tenho, como eu te falei, 30 anos de restaurante, mas sempre fui empreendedor, antes na área de informática, já com 18 anos.
todos os grandes problemas que eu tive a oportunidade de compartilhar, e não foram muitos, não foram poucos, de problemas de passivos trabalhistas, são frutos de uma única coisa: mágoa. Mágoa, verdade, meu amigo. Perfeito. Mágoa. Você tocou no X aí. Mágoa. Porque, verdade. Falta de escuta muitas vezes, né? Pois é. Porque é um componente emocional muito mais forte do que o racional. Sim. Da mesma forma inversa. Daqueles momentos que eu já vi de terem oportunidades de créditos de trabalhistas, né, de possibilidade e isso na pandemia apareceu muito, de que você tem também o efeito contrário. A pessoa sabe que tem direitos, mas abdica deles. Sim. Em função de uma relação de rompimento. Sim. Respeitosa. Sim. Né, consequente, Confiança, coerente. Né? Isso a gente viveu muito, mas Sim. muito mesmo na pandemia, né, de um entendimento disso. Hoje a gente vive uma crise de mão de obra gigantesca, né, tanto para conseguir, e principalmente nas relações. Verdade. Tanto que você Manter, né, cara? você bem Muito sabe difícil. hoje que os problemas não são as competências. Não mesmo. Problemas são as atitudes comportamentais. Verdade. Né? Nosso desafio não é competência, é Contratamos comportamental. pela competência, demitimos não é? pelo comportamento. Quanto muito a comum gente vê no dia a dia tá cheio disso. Verdade. Então, esses elementos... Então, o que é que eu quero trazer para você? O respeito ao ser humano Sim. é a força motriz dessa relação que se equilibra, que constrói esses mecanismos que a gente falou, que ele vai contratar alguém porque ele tem respeito. Primeiro a si próprio e a sua empresa e a seu sonho. E segundo, aquele que ele traz para você na relação de negócio do seu dia a dia. Sim, verdade. A gente precisa rever um pouco essas dimensões de relação, sabe, Acácio? Porque as relações são muito superficiais e muito... E, poxa, não é. A gente está trabalhando com alimentação. Sim. Né? A gente está trabalhando com acolhimento de pessoas, de alimentar pessoas, de proporcionar experiências. Né? Ninguém vai a um bar e restaurante para se aborrecer. Jamais. Né? Então a expectativa no mínimo é que ele vai para recompor as suas energias e mais do que isso ele vai ali para... Né? Então, como é que você... Para construir esse ambiente você precisa de ter, né, um bom colaborador também satisfeito. Verdade. Né? Verdade. E o satisfeito dele, às vezes, aquilo não é... Salário é importante? Sem dúvida que é. Mas hoje os elementos não é só isso. Verdade, né? Então essas atitudes de respeito vão trazendo isso exatamente naquele processo que a gente falou. Então aí nos dá a oportunidade de trabalhar o consultivo para evitar que ele vire um litigioso. Sim, perfeito. Né? Então, infelizmente, esse processo hoje ele vem a partir da dor. Os inúmeros litígios fazem você despertar para que você primeiro precisa resolver os litígios, mas no momento seguinte você começa, poxa, eu poderia ter evitado tudo isso. Sim. Né? E sair desse ciclo interminável. Desse furacão, né? Porque assim, eu acho muito importante, só complementando, né, esse seu ponto de vista, muitas vezes a gente tem que observar, muitas vezes o empresário ele está com vários processos trabalhistas, ele praticamente todo mês ou toda semana está lá, né, participando de audiência. Sim. Eu acho importante olhar os bons exemplos, né? Os vizinhos, os concorrentes, que muitas vezes um restaurante, às vezes de 10, 12 anos, eu já vi isso acontecer sem problema trabalhista. Sim. Isso não é milagre, isso é cultura. Né? A cultura empresarial bem estabelecida, como você falou, às vezes não está nem 100% conforme do ponto de vista trabalhista, mas a relação é muito bem estabelecida, né? Sustentada, transparente, clara. Então, acho que é importante, né, Luiz? Você falou gente cuidando de gente, né, meu amigo? Isso, é aquilo que eu te falei, cara. As maiores confusões trabalhistas vieram da mágoa. Sim, verdade, meu amigo. Vieram da mágoa. E esse é um mecanismo totalmente controlável. Sim, né? sim. E totalmente... É o mínimo que a gente pode exigir, né? É o mínimo que a gente pode se colocar em qualquer tipo de relação. Né? Então, verdade, meu amigo. É muito interessante, porque são mecanismos que vão demonstrando responsabilidade. Verdade. E assim... a gente tem até um outro podcast dentro do grupo, né, Food Quality, que a gente fala em restaurante encantador, né? Sim. Então a gente fala muito de como encantar o cliente. Porém,
eu acho que o X da questão para o empresário hoje é como encantar o colaborador. Sim. Porque se o colaborador não estiver encantado, ele não encanta um cliente. É uma cascata, né, meu aquele amigo? clássico das vendas, né? A hora da verdade. Da hora da verdade, É né? a hora Então, da as pessoas verdade precisam quem estar faz é felizes. ele. Exato. Né? É a frente ali, né? Quem está ali lidando com o cliente. Então, é um ponto, acho que de reflexão mesmo, né? Para a gente estar o tempo todo sem dúvida, pensando e criando estratégias para ter uma cultura empresarial um pouco mais forte, né? Mais sólida com esse colaborador. E aí eu trago um pouquinho para o elemento do associativismo, porque a gente realmente precisa, né, de elementos novos nas leis trabalhistas que permitam que essa relação desestresse. Sim. Porque hoje ela está muito estressada. Verdade, meu amigo. Então o gestor já está de saco cheio daquele processo. Então você precisa achar hoje elementos para a gente que não significam de hipótese nenhuma eliminação de ganhos. Sim, direitos, né, adquiridos, de direitos adquiridos. Nada disso. Para a gente não entrar numa discussão que não é. Sim. Né? O que a gente não é sobre isso. que a gente está buscando é melhorar a vida de nós dois. Sim. Né? Do colaborador e do empregador. Verdade. Né? Esse que é o mecanismo de busca. Quem vai buscar qualquer mecanismo fora disso, aí é óbvio. Né? Nós não vamos discutir trabalho escravo. Sim. Não faz sentido, né? Não faz sentido nenhum. Ou seja, ele tem que ser recriminado, combatido, o máximo que puder, e a gente está aí para exatamente fazer isso acontecer. Né? Perfeito, meu amigo. Um outro ponto também que eu acho que você que é empresário tem também em relação a essa área, né? Do direito, né? A gente fala muito hoje um termo LGPD. Sim. Né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Isso, se a gente parar para analisar do ponto de vista de uma empresa, o LGPD traduzido para o mundo empresarial, são várias frentes. Né? Você tem que ter um cuidado, um olhar com o funcionário, com a exposição, um cuidado com o seu cliente e um cuidado com a própria empresa. Né? Então, como é que essa lei a gente pode usar ao nosso favor, Luiz? Olha, tem uma grande virtude nesse nosso bate-papo, né, pelo grau de amizade que nós temos e de construção de belíssimos diálogos. Verdade, né? A gente tem muitos almoços. Muitos almoços, né? Que a gente tem essa capacidade de trocar ideias já há muito tempo sobre isso. Foi uma empatia desde o seu primeiro momento. Verdade. E são interessantes porque são momentos que a gente, né, consegue aprofundar o olhar. Sim. Né? A gente sempre parte de algo. Então, a mesma coisa, aproveitando desse nosso ganho que nós temos de relação, que nos permite no podcast falar um pouco mais sobre isso, para tirar também as pessoas e aquele que está compartilhando com a gente, para sair só daquela camada superficial e às vezes enxergar um pouquinho, porque essas essências nos fortalecem nas nossas crenças, ou vão mexer com as nossas crenças de alguma forma. Ok, tá valendo. Perfeito. O importante é que ela seja mais analisada. Quando a gente fala de LGPD, você fala Lei Geral de Proteção de Dados, vamos partir para alguns elementos principais, já assim, do ponto de vista de mercado, para a gente depois chegar na pessoa. Sim. Tá? De cima para baixo. De cima para baixo. A gente tem hoje um mapeamento ainda superficial, mas que indica que 15% do mercado global de alimentação fora do lar está no digital. Perfeito. Ok. Então você parte do pressuposto de que se você não tem uma estrutura digital, você está abdicando de 15% do mercado. Muita coisa. Olhe que você tinha 100 Sim. e já ralava. Sim. Então agora você tem 85 e os 15 de cá. Aí você tem vários perfis. Você tem negócios montados, né, by design, né, para mais uma vez entrar no mecanismo, ali, né? montados em cima para atender esses 15%. E você tem outros modelos que são chamados híbridos, né, que você tem tanto o atendimento presencial quanto você tem o atendimento, apesar de que você bem sabe, são mundos completamente diferentes, né, que são negócios completamente, que nós também desde a pandemia falávamos cuidado, porque, né, tempo de cocção é diferente, experiência do cliente é diferente, escolha é diferente, logística, custo, não é comprar uma blusa, embalagem, né, exatamente. Tem emoção. Exato, então tem muita coisa nesse mecanismo que precisa ser avaliado. Então eu tenho 15%, que é uma expressão gigantesca de mercado, que é digital, com uma tendência muito grande de crescer. Né? Isso não volta para trás. É verdade. Isso só tende a se ampliar, principalmente pelos novos
consumidores que vão, da nova geração que vai entrando, isso o mecanismo vai, as ferramentas tecnológicas e por aí vai. Ou seja, o universo digital, tanto que a gente fala, eu tenho uma especialização em direito digital também. Legal. E a gente fala, usa uma expressão de direito figital, que é o direito é a mistura do mundo físico com o mundo digital, que na verdade é uma coisa só. Sim. Né? Então, mas eles estão cada vez mais se colocando. Logo quando surgiu tudo isso, se teve a sensação de que era uma terra sem lei. Sim. Que é um momento onde tudo pode. Né? Uhum. E está se mostrando que não é bem assim. E também nós temos o grande desafio do direito de começar a regular tudo isso. E não é à toa que está todo mundo vendo as discussões que estão acontecendo aí com as chamadas Big Techs no mundo inteiro. Verdade. E também das ações que a gente está aqui agora. Agora a maior polêmica do X. Do X, né? E mostrando o impacto de tudo isso. Sim. Então, ou seja, nós estamos apenas no início de tudo isso. Uhum. Mas para você ter uma ideia, no direito já se discute o que a gente chama de neurodireitos, que é a capacidade, é o direito que você, indivíduo, vai ter sobre você e essa intervenção entre a sua autonomia e a sua essência como ser humano. Sim. Diante do direito. Já vê a possibilidade de implantes, sim, robotização e por aí vai. Então, isso aí só aí já dá um papo fenomenal. Dá para um podcast já só gigantesco e é fantástico tudo isso. Então, veja que, e aí o que a gente faz? A LGPD é a primeira pedra, e aí o Brasil tem muita coisa interessante nisso, como desde o seu marco da internet, que ele já vem legislando, a LGPD fruto também do movimento europeu, ou seja, tem várias coisas acontecendo sobre isso. Então ela é uma lei de proteção de dados pessoais. Perfeito. Ok. Isso tem uma dimensão muito maior, porque é necessário que a gente pegue esses elementos que são 15%, ou seja, eu já tenho um volume grande de consumidores digitais, que eu preciso respeitar os direitos deles, como prestador de serviços ou comércio. Ao mesmo tempo que eu também faço, pessoa física, ao mesmo tempo, pessoa natural, também preciso e devo gozar dessa mesma proteção, dessa mesma legislação. Porque eu não posso abdicar desse processo. Sim, as duas pontas, né? As duas pontas. Então, a minha informação, que é aquilo que a gente também fala bastante no meio digital, né? Quando ele é de graça é porque você é o produto. Né? Sempre. Porque não existe nada de graça, nada, né? Nada, né? É um termo que eu também não gosto, gratuito. Não tem gratuito. Ele é subsidiado. Sim. Alguém está pagando. Uhum, né? Porque aquilo tem custo. Né? Então, a oferta é uma oferta, mas que alguém pagou aquela conta, seja lá quem for. Perfeito. Então, o mecanismo da Lei de Proteção de Dados, ela parte desse mesmo raciocínio de proteção disso, porque eu preciso ter autonomia sobre os meus dados, as minhas informações. E aí, mais uma vez, voltando ao mecanismo de bares e restaurantes, do raciocínio do nosso gestor que está nos acompanhando. Qual é uma das grandes discussões para os grandes marketplaces que existem no nosso segmento? Verdade. Cada vez mais essa é uma dúvida, se tomando dominante. Sim. De quem é o dado do cliente? Exclusivamente quem deles. É o cliente? Né? Quem é o gestor daquele cliente? Para não chamar de dono porque é feio. Sim, sim. Né? Mas para que gerencia, né, aquela informação, aquele dado? Né? Então, ele é meu cliente ou é cliente do marketplace? Eu conheço ou não conheço aquela né? E aí eu parto para as informações da Lei Geral de Proteção de Dados, que também vão para isso. Então, aí é o grande desafio. Eu, gestor, a minha empresa, precisa começar, que é também uma outra especialidade nossa, que é a de Business Analytics. Sim. Eu preciso do mundo dos dados. Sim. Então eu vou precisar gerenciar esses dados. Quanto mais eu delegar esses dados a terceiros, mais eu estou delegando o maior patrimônio que possa ter. Verdade. Que é conhecer o meu cliente. Sim. Então, na hora que eu assumir o papel de controlar essa informação, e eu preciso fazer isso, eu vou precisar me adequar à legislação para dar as garantias que essa lei nos traz. Que basicamente é assim, eu, Luiz Henrique, preciso ter autonomia sobre os meus dados. Se você tem os meus dados, eu quero saber o que é que você está fazendo com eles, de que forma você está preservando eles para que eles não possam ter vazamento de informação.
e se você está compartilhando ele com alguém ou não. Sim, perfeito. Basicamente é isso. E Perfeito. se você tem o meu consentimento ou não, ou se aí você tem outros mecanismos de justificar, que seria o do próprio movimento, mas basicamente é de uma relação. Então, mas aí vamos lá, para o olhar mais aprofundado. O que na verdade é isso? Respeito ao outro. Perfeito. Respeito aos dados do outro, respeito à minha soberania e à minha autonomia como Luiz Henrique. Saber usar isso, né? Ao seu favor, né, Luiz? E mais do que isso, proteger Também, aquela informação que eu tenho. Então, não tenha a menor dúvida de que esse elemento de, mais uma vez, demonstração de respeito ao meu cliente, a quem eu me relaciono, eu preciso me mostrar ele, olha, eu sou um gestor que se preocupa, né, com em isso. conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados para proteger você. Então, eu tenho carinho, eu tenho acolhimento por você, eu tenho respeito a você. Então, isso vai ficar cada vez mais evidente. Fora, e aí a gente está falando de mundo digital, como tudo na vida, tem seus lados, seu lado positivo e seus lados negativos. Tem que se tomar muitos cuidados. Por exemplo, hoje é basicamente solto. Mas, imagina, há pouco tempo atrás eu estava conversando com um delegado da Polícia Civil, especialista em direito eletrônico e crimes cibernéticos. Ele falou, Luiz, a figura do marginal, daquele que vai buscar burlar a legislação, esse cara vai ficar sentado numa poltrona, né, manipulando um computador ou um celular e vai ficar cometendo muito mais crimes de uma maneira muito mais... fácil, teoricamente fácil. Mas até, digamos, efetiva, sim, do que sair na rua fazendo qualquer coisa hoje. Besteira, claro. Agora, imagine esse cara sentado no seu bar ou seu restaurante, utilizando o seu Wi-Fi e cometendo crimes. E que acontece muito. Muito, muito, muito. Verdade. E você, proprietário daquele IP... Sim. Né, pra você, e aí? Né? Complexo, hein? Veja como são coisas que a gente não ainda está no horizonte, mas já está caminhando para. Porque, infelizmente, aí você vai encontrar alguns que já vão conhecer isso na hora que o problema está certo. Porque o primeiro a ser chamado vai ser você. O dono do IP. Saiu de onde isso? Exatamente. Olha, cometeu-se um crime e nós localizamos que ele foi feito a partir daqui. Sim. Cadê? Cadê o dado? De onde foi? Pois é. E aí você veja mais uma vez o que é um problema trabalhado num consultivo pode se tornar uma grande solução. Verdade. Porque, olha, são no mínimo 2 grandes ganhos. Primeiro, evitar espaço para a ação do crime. E segundo, controlar e conhecer o meu cliente. Sim. De uma maneira respeitosa. Sim. De uma maneira que eu vou entender e que eu posso começar a ter o que todo mundo quer, relacionamento. Sim, perfeito. De maneira ética, né, cordial. Exatamente. Sem nenhum tipo de problema. E se protegendo. E protegendo ao seu cliente. Também, claro. Né? O correto, né, digamos então, assim. É importante a gente olhar isso, porque às vezes, na grande maioria, a primeira situação, quando chega, pô, lá vem mais custo, Sim. lá vem mais isso, e lá vem mais problema para a gente gerenciar. Tá todo mundo, né, saturado. Fugindo de problemas, né? Verdade. O gestor está saturado, ele está cansado. Verdade. Né? Então, porque para ele o tempo inteiro só vem demanda. Incêndios o tempo todo, né, meu amigo? Então ele está cansado e a gente sabe, e é fato. Sim. Né? Mas a gente precisa também começar a entender o lado que isso também pode ter, e esse é o grande mecanismo do consultivo. Perfeito, meu amigo. Né? Que é a gestão desse universo. A gestão digital, ela é fato, porque ela representa hoje 15%, pode representar muito mais. Em alguns casos, né? Pode ser 100%, porque é hoje o que mais tem. São operações apenas para isso. Verdade. O meu cliente, a prevenção de crimes e por aí vai. Então Perfeito, veja que tem um horizonte gigante. Enorme. Um outro ponto também que eu vejo assim, muitas marcas surgem, criam, aí vão lá, faz site, redes sociais, cria assim uma divulgação muito grande das marcas, né? Sim. E às vezes se esquece de registrar essa marca, né, meu amigo? Pois é. E aí? O elementar do elementar. Sim. Na verdade, você constrói um patrimônio e não se preocupa com ele, porque o patrimônio é o quê?
É a tua marca. É a tua marca, né? Né? É o que... E isso, inclusive, a gente faz a gestão na Sim. parte digital também como reputação. Sim, Reputação perfeito. da imagem Perfeito. e gerenciamento de crise. Perfeito. Quantos nos tem, né? A gente estava comentando há pouco, passando que graças a Deus essa onda maior passou, mas ainda ali, né? diminuiu, mas ainda existe Caiu um pouco, muito, né? que é exatamente essa questão de perfis, né? De perfis clonados, Sim, né? Ou às vezes é mesmo do próprio roubo de acesso da informação. sim, Né? verdade. Eu já tenho visto alguns restaurantes terem seus servidores invadidos e o cara, Verdade. né, se tornar refém Sim. para pagar para aquele processo Para lá. poder liberar, né? Exatamente. Aquela conta, enfim. Então veja o grau de dimensão. E a coisa mais importante aí, como a gente falou, você tem uma marca, né, você está trabalhando para ela, você está fazendo tudo para ela, e não registra, né? Verdade, meu amigo. E aí, né, vem numa esquina Vem alguém ali, ver lá e usa, registra na sua frente. um abraço, já foi, e inviabilizou o seu negócio. Exatamente. Que você trabalhou Né? ali tantos que você anos. trabalhou para. Exato. Bom, então vai entrar num contencioso gigantesco. E E sair brigando para mostrar e tal. Né? E é uma a gente coisa. viu alguns casos, né? Pois é. Recentes, até na área de alimentação mesmo, de restaurantes que tiveram que mudar o nome, já consolidado, por conta disso, né? Você imagine se você. Eu não tenho dúvida, né, que esse número, se não for acima de 90%, é próximo disso. Sim. Dos que não tem registro da sua marca. Exato. Uma coisa tão elementar e tão simples, que também faz parte da nossa gestão digital. Perfeito, meu amigo. Luiz, muito bom conversar com você sobre esses vários assuntos que nós tocamos aqui, né? Muito no quesito de prevenção. Sim. Né? Eu acho que o direito ele precisa ser enxergado desta forma, né? Sim. De usar ao nosso favor e não quando precisa. Sim. Né? Então, eu queria te agradecer profundamente. Muito obrigado. Né? Por mais esse podcast, por mais esse momento aqui, olho no olho. Isso. Né? Trocando essas informações, essas experiências que a gente tem de um mesmo segmento que a gente atua, né? Sim. E eu queria que você trouxesse aqui pra gente, para os nossos ouvintes e pessoas que estão assistindo aqui também no nosso canal do YouTube, 3 dicas de ouro, meu amigo, trazendo essas 3 esferas, essas 3 áreas que a gente abordou aqui, para a gente ter como um resumo aí do nosso podcast hoje. 3 dicas de ouro de Luiz Henrique do Amaral. Ave Maria. Olha, em relação, por exemplo, vamos partir desses 3 universos que nós tratamos aqui, basicamente hoje. Na gestão de passivo, acho que a grande dica de ouro é conheça a sua capacidade de pagamento. Perfeito, meu amigo. Acabou. Enxergar, né? Enxergue. Sai do escuro. Enxergue porque vale a pena para você ter a real dimensão de como está, porque isso vai te dar segurança, vai te dar a capacidade de entender qual é a sua capacidade de solução. E mais do que tudo isso, vai mostrar ao seu credor que você é coerente, né? Por pior que seja a sua situação, sim, ela é melhor quando ela está às claras para todo mundo. Perfeito. Na trabalhista, né, veja que nós estamos falando o tempo inteiro aqui do direito, sim, da gestão, mas não tem jeito, meu olhar é humano. Pessoas, né? Porque é nisso que eu acredito. Né? Você vê que esse elemento que a gente trouxe no primeiro momento da gestão de passivo, ele é a hora da verdade com você mesmo. Não fuja disso. Segundo, trabalhista, relação de respeito com o seu colaborador. E isso se traduz nas diversas ações que a gente falou, que é trabalhar um consultivo para evitar, né, ações de má fé, ações daquele que sempre vão existir, que é da natureza humana. Faz parte. Mas é aquele que falou, eu sempre tenho uma grande aprendizado, que a atitude do outro é sempre do outro. Né? A minha, né, quem reza, o meu comportamento são as minhas crenças, não aquilo que o outro me traz. Né? Cada um lida com o outro a gente não tem como controlar. Cada um lida, né, com as suas verdade, verdades. Né? Então, esse elemento, né, é importantíssimo, é o respeito ao ser humano, ao colaborador, que se traduz nessas atitudes de você ter um consultivo, de ter todo um processo, de criar um ambiente saudável. Né? E o digital apenas está começando. Né? E aí, mais uma vez, preserve o seu direito.
entenda o valor que é ter um direito nesse mundo digital que está nascendo, para que, respeitando ele, você vai fazer com que, entendendo essa sua dimensão, você consiga ter para si próprio o grande valor do direito e dos seus direitos, e que você tenha uma relação também respeitosa com todos os seus clientes a partir disso, desse momento. Então, no final de tudo, assim como um grande... Se dá para das três resumir Sim. Acácio, é o respeito. Né? Eu acho que Perfeito, essa meu atitude amigo. respeitosa consigo mesmo e com o outro norteia toda essa busca, né, de gestão, de prevenção, de atitude coerente, de uma posição associativista, que é aquilo que eu carrego também há Sim. tantos anos, porque as Na veia, né, meu amigo? transformações Verdade. precisam Em grupo, acontecer, claro. né, e as transformações só acontecem em ações legitimadas, e para se ter legitimidade é preciso união, Sim. né, e essa coisa, eu realmente acredito nisso, né, como um mecanismo muito simples de entendimento, mas muito complexo de execução e de prática. Perfeito, meu amigo. Que bom. Muito obrigado, meu amigo, por Que bom. mais esse Obrigado a nosso você. bate-papo aqui, tá bom? Para você que está assistindo aí, a gente vai ter, nós teremos, né, obviamente, outros também episódios do podcast Restaurante Lucrativo. Siga a gente aí nas redes sociais. Aqui também vai aparecer para você as redes sociais de Luiz Henrique, né? Tanto do escritório também, né? Sim, sim. Luiz, o Lea Amaral, Isso. né? LH Amaral, e também o pessoal de Luiz, para a gente estar aí compartilhando sempre dicas e informações sobre esse tema que é tão importante, né? Como alcançar a lucratividade aí no teu restaurante, tá bom? Muito obrigado, até uma próxima.